Olá, comunidade Fórum, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum em parceria com os sindicatos petroleiros norte-fluminense. Hoje a gente vai falar de novo de comunicação, né? Passou janeiro, esse mês que foi um ano, uma loucura, e a gente trouxe, né, para o meu grande prazer, um ex-aluno meu, querido, amado, que está hoje secretário de Políticas Digitais da SECOM. Então, ele tem um desafio muito grande, né nessa era maluca, onde a gente faz a disputa política nas redes, e é preciso se organizar, é preciso combater, né? Tanta mentira, tanto fake news, deepfake, é uma coisa maluca o que a gente está vivendo. Então, ele assume essa pasta com o desafio, né, de várias questões ligadas ao mundo digital. A gente vai conversar com o João Brant. João, querido, cadê você? Estou aqui, Fro. Obrigado pelo convite. Bem-vindo. Finalmente a gente conseguiu se encontrar, né, agendar aí. Finalmente. Para essa conversa, eu também chamei a Rosane Bertotti, secretária de formação da CUT Nacional, e também chamei a Renata Miele. A gente estava brincando aqui nos bastidores que isso aqui é uma reunião do FNDC. Tudo bem, Rê? Oi, Conceição, bom dia. Oi, Rosane. Oi, João. Prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Então, como a gente tem pouco tempo, eu vou começar pedindo para o João dar uma geral, João. Quais são os desafios dessa pasta das políticas digitais? Dá um panorama para a gente. E o que você vai focar, né, inicialmente, o que é central, né, neste contexto que a gente está vendo, esse janeiro que a gente viveu enlouquecido, onde tudo aconteceu e onde as redes digitais tiveram um papel bastante grande. A gente sabe que a extrema-direita, não só no Brasil, mas globalmente, usa, né, muito da internet, faz um uso muito organizacional, né? Eles trabalham em rede de uma maneira muito eficiente, tem muitos recursos. Então, como é que, dentro dessa pasta, e pensando também na política mais geral de comunicação, como é que na SECOM e nas políticas digitais vocês estão pensando em fazer esse enfrentamento, né? Pois é, Fro. Primeiro o seguinte, a secretaria nasce de uma constatação de que o Estado brasileiro estava sem um espaço para olhar para as questões do ambiente informacional no plano digital. Ou seja, nós tínhamos discussões mais gerais sobre estratégia digital, coordenadas pelo MCTI, nós tínhamos algumas questões de crimes que andavam pelo MJ, mas faltava um ambiente para cuidar disso. E aí havia, inclusive, durante a transição, a questão fica no Ministério das Comunicações, vai para outro espaço, foi definido isso na SECOM, e esse recorte, eu acho que ele é importante porque ele, de certa maneira, é a discussão de comunicação social que organiza a nossa agenda. Nós estamos falando, portanto, de políticas digitais de comunicação social. Quais os desafios que a gente vê de cara? Primeiro, revisar o ambiente normativo, quer dizer, entender o que está faltando, o que está sobrando, o que precisa ser feito para avançar. Nós tivemos uma discussão, por exemplo, do PL 2630 nos últimos anos, que tentava trazer alguns desses elementos. Nossa avaliação é de que o Poder Executivo precisa avançar numa avaliação e numa capacidade de dialogar com vários setores para afunilar uma perspectiva, uma visão sobre isso. O segundo tema chave é a discussão da sustentabilidade do jornalismo no ambiente digital. Nós temos uma visão de que o jornalismo é uma atividade de interesse público, ele é pilar da democracia, e de que a gente precisa preparar, fazer com que essas discussões sobre remuneração e sustentabilidade do jornalismo estejam na ordem do dia. Então, estamos começando a fazer algumas conversas nesse sentido também. A terceira é a discussão de educação midiática. Eu acho que a gente faz séculos que a gente, digamos, tangencia esse tema, leitura crítica da mídia, depois educação para o ambiente digital, mas isso nunca se tornou prioridade e o Estado brasileiro nunca se organizou para, de fato, transformar isso num ponto-chave da organização, tanto da educação formal, quanto de atividade de educação informal.
Então, acho que nossa ideia é trabalhar junto com o MEC e junto com entidades da sociedade civil nessa frente. E, por último, em termos de prioridade, é pensar os mecanismos de proteção contra violações de direito no ambiente digital. Nossa perspectiva é que tanto direitos individuais como coletivos estão hoje muito pouco protegidos, as pessoas têm pouca condição de acessar e de organizar uma ação de autodefesa mesmo, tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista coletivo, e achamos que é preciso trabalhar com arranjos, inclusive que envolvem o sistema de justiça, para avançar nessa direção. Então, essa é a pauta mais geral, e aí eu posso depois, se você quiser, avançar um pouco onde a gente está, depois de um mês aí de... Embora a secretaria tenha uma semana que esteja existindo, mas já teve esse mês que durou uns 12 meses, obviamente as coisas já foram se desenhando. Tá, então só pontua para mim, o que está central agora, de uma semana de secretaria? Eu acho que o central é a gente conseguir organizar o governo para duas coisas. Uma, para a sua estratégia de enfrentamento à desinformação. Nós entendemos que o governo tem tarefas que são do ponto de vista de ação, de comunicação e de ação institucional do governo, e tem tarefas que são de políticas de regulação. Nos parece que nos cabe, nos dois âmbitos, organizar como é que o governo vai trabalhar. Como é que nós temos feito muito diálogo com o Ministério da Justiça, com a AGU, nós estamos esperando aí, o MCTI deve ter definições logo também sobre essa agenda. Nós temos um conjunto estamos dialogando com a Casa Civil, nós temos um conjunto de atores que tem que ter papel nessa história, e a gente acha que o melhor é trabalhar em conjunto, tentar trabalhar visões de conjunto de governo para poder avançar de forma robusta. Então, eu acho que esses esforços, e aí isso passa pelo diálogo que a gente tem tido com o MJ, por conta do pacote pela democracia também, que eles estão discutindo ali, e passa por alguns outros esforços de conexão, além de, óbvio, formar equipe, trabalhar. Para vocês terem uma ideia, o Palácio do Planalto é uma disputa fundiária pesada ali, ninguém está com sala direito, então tem um processo de acomodação. Mas eu diria que, do ponto de vista político, nós estamos abrindo diálogos com diversos campos, setores que têm nos procurado, e avançado numa tentativa do arranjo de governo para enfrentar esses temas. E sem recurso, né, João? Porque o nível de destruição foi muito grande, né? Não só física do ambiente do palácio, mas em termos de orçamento. Sim, quer dizer, o Brasil retroagiu anos do ponto de vista orçamentário, e aí tem toda a discussão do teto de gastos, do efeito que ele tem de retrocesso, mas nesse momento eu diria até que a nossa secretaria ela tem algumas demandas orçamentárias mais na área de educação midiática, mas o principal trabalho que a gente tem a fazer é de avançar numa discussão, digamos, mais que depende menos de recurso e mais de organização e política. Tem um elemento que também entrou na agenda, que é a agenda internacional. Essa questão da desinformação entrou na agenda com o chanceler alemão, vai entrar nas discussões com a ministra das Relações Exteriores francesa, que estará aqui ainda aqui na primeira quinzena de fevereiro. Depois nós temos a CELAC, a reunião da CELAC dos 33 estados latino-americanos e caribenhos, que também trouxe esse como um tema prioritário. Então nós sentimos que já dá para fazer ao mesmo tempo, enquanto a gente discute aqui, a gente organiza a intervenção no cenário internacional. Muito bem. Já te passo, Renata, só vou colocar a Rosane na roda, porque eu trouxe a Rosane aqui, porque a CUT está vivendo uma experiência desde 2021, que é tentar se organizar. Passa um pouco, João, por isso que você colocou, que eu como professora, o tempo inteiro eu coloco sempre nos nossos documentos da militância da comunicação. É preciso educação midiática. Sou sempre eu que escrevo esse parágrafo e nunca deixo ele de lado. E a CUT tem um cuidado aí com seus dirigentes para que eles comecem a entender como é que funciona a comunicação em rede e a importância da gente se organizar, como se organiza, né, nos seus territórios, também no território digital. Então, a CUT fez um projeto chamado Brigadas Digitais. Eu queria que a Rosane explicasse brevemente, Rosane, o aspecto
formativa, organizacional e comunicacional desse projeto e como é que a CUT pode dialogar, né, com essas políticas que desafiadoras, enfim, que o governo agora tem e está disposto a enfrentar. Bom, primeiro dizer da alegria de estar aqui com vocês nesse programa de hoje, né? Porque estar aqui com a Fro, que a gente partilha o trabalho do dia a dia, estar aqui com o João Brant, companheiro de luta, que junto comigo aí, e também com a Renatinha, né, que fomos, digamos assim, um trio que começamos juntos na luta aí pela democratização, juntos não, nos conectamos nessa luta, e aí estivemos no FNDC, eu acho que assim, aqui me parece que são uns 4 companheiros de luta, mas que também, a partir da luta, construíram laços de amizade. Então, é uma alegria muito grande poder partilhar esse programa aqui com vocês. E aí, entrando diretamente sobre a pergunta que você nos traz, Fro, então, mesmo quando o período que eu fui secretária de comunicação da CUT, a gente sempre teve um pouco a clareza da importância de ter um programa de formação em comunicação, né? Porque é fundamental, porque acho que é fundamental que a gente tenha profissionais muito bem preparados na linha da comunicação, e eles têm um papel importante e estratégico. Mas é fundamental que a massa, que os dirigentes, que os trabalhadores compreendam o que é a comunicação, qual é o papel da comunicação, como que ela se estrutura na sociedade, o que é uma política de comunicação. E nesses últimos tempos, onde as mídias sociais, o fake news, tomam um papel preponderante, digamos assim, na vida política do país e na vida das pessoas, na vida pessoal das pessoas, na vida do consumo, na vida do seu dia a dia. Então, preparar os dirigentes, tanto para o conhecimento do papel da comunicação enquanto uma estrutura, enquanto uma política que se estrutura e que tem seu papel, mas também compreender o papel da sua rede, ela é fundamental. E como diz o João, é importante que, no caso, o governo tenha uma estratégia de diálogo com a sociedade. E para nós, enquanto movimento social, enquanto central sindical, é fundamental, é estratégico para que a gente faça o diálogo com a sociedade. Às vezes a gente tem uma pauta no debate no Congresso, no debate do dia a dia, que ela é muito importante e a gente não consegue fazer o diálogo com a sociedade e o próprio trabalhador, às vezes, fica contra uma pauta que vai o beneficiar. Então, o programa Brigadas Digitais, ele nasce dessa estratégia, da estratégia de você fazer um diálogo com a sociedade. Nasce também da estratégia de você estabelecer a rede, né? De você estabelecer a rede do movimento social, a rede da Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. E também ele se torna um programa estratégico e permanente, né? Porque ele não é um programa que você faz por uma data que seja uma eleição, ou que você faz por uma data que ele seja uma campanha. Ele é um programa de organização de base. Então, a partir disso, por isso que ele reúne, para mim, esses 4 pontos que eles são fundamentais. Uma que é o processo de formação, como é que você articula e como é que você forma a sua rede, né, para você articular, para você produzir conteúdo, para você receber, para você ter conteúdo, receber conteúdo, ser essa ponte. Então, acho que essa é uma questão importante. A outra ponte é como isso se organiza nos seus núcleos, que nós estamos chamando aí de processo de organização de base. Então, cada formador, cada processo de formação vai criando o seu próprio núcleo de base, né? Então, acho que essa é uma questão importante. E a outra questão também que é importante, hoje em dia, nos mostra a importância dos dados, dos contatos, de como é que você constrói a rede, como é que você constrói a base de dados. E, por último, que não é menos importante, mas um se articula entre o outro, é essa questão da distribuição do conteúdo, né? Como é que você produz um conteúdo que ele é da sede nacional da CUT, mas ele chega em cada trabalhador, seja o trabalhador que está lá no campo, seja o que está na fábrica, seja o que está na escola, seja o que está, independentemente do espaço que o trabalhador esteja. Então, ele é um programa que se articula entre si. E a formação, ela é um dos pilares que dá base, né, nessa estrutura. Então, eu fico muito feliz quando
o Brant diz aqui, de uma certa forma, esse programa Brigadas Digitais dialoga muito com, pelo menos, duas grandes ações dessa secretaria, né? Dessa coisa do debate, dessa coisa do enfrentamento do fake news, dessa coisa da informação. Eu acho que esse é um grande desafio do governo Lula, mas principalmente um grande desafio de todas as formas de organização da esquerda, seja das centrais sindicais, seja de outros movimentos. Acredito que o Barão de Tararé, a Renata, também tem experiência lindíssima nessa área, das suas propostas, dos seus processos de formação, e eu acho que todas as organizações têm que atuar de alguma forma nesse sentido e ver como essas diversas ações das nossas diversas organizações, que são muitas e riquíssimas, né, a gente possa articular e possa se somar na defesa sempre dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Obrigada, Rô. Depois eu deixo o João dialogar com isso, mas vou colocar, porque eu acho que ele tem muito a dialogar. Queria colocar a Renata na roda. Então, para mim também é uma alegria estar aqui com vocês, com a Rô, com o João, com você, Conceição. Eu entendo, João, assim, quando no governo de transição, né, a ideia inicial da construção de um locus para o debate dos temas relacionados à comunicação digital, ao ambiente digital, pensado era o Ministério das Comunicações, né? Eu estava lá no GT de transição, nós chegamos a sugerir a criação de uma secretaria e a decisão final foi de construir um desenho que colocasse isso dentro do escopo da SECOM. A minha questão primeira para você, já que aqui é uma entrevista e eu não quero ficar dando muito a minha opinião, historicamente, né, isso é só uma constatação, não é uma opinião, a SECOM ela foi construída para ser uma secretaria, digamos, mais meio, né, uma secretaria que olhava para a construção das políticas de comunicação do governo para a sociedade, no sentido de como comunicar as ações do Estado, do governo, de como organizar ali a estrutura da distribuição das verbas públicas de publicidade, como articular, de alguma maneira, a comunicação do governo, que não se dá só pela SECOM, né? Cada ministério tem também a sua própria comunicação, como articular isso dentro de uma política comum, né? Que esteja em consonância com a visão geral do governo dessa política de comunicação. Depois, digamos que a vida fez com que o cenário avançasse um pouco e a criação da Empresa Brasil de Comunicação, ligada à SECOM, né, trouxe uma nova atribuição à SECOM, que, de alguma maneira, era o espaço de coordenação, digamos assim, né, da comunicação pública, né? E agora nós temos esta nova secretaria, que é uma secretaria mais finalística para discussão de políticas públicas, que extrapolam o debate interno da comunicação do governo, né? Nesse sentido, minha pergunta para você eu entendo que vocês têm 4 eixos de atuação, né? Um é um debate de uma nova agenda regulatória que envolva esses assuntos, né? Esse debate da remuneração de conteúdo jornalístico, ele tem uma dimensão regulatória também, imagino, que vocês devam estar pensando nessa perspectiva. Aliás, é um tema que surgiu no projeto de lei 2630 de uma forma um pouco, digamos, enviesada, mas, enfim, se estabeleceu um debate, é uma discussão internacional, né? A questão da educação midiática, né, que é fundamental, literacia digital e violação de direitos. Me parece, e aí eu chego na minha pergunta, antes da gente entrar nos detalhes de cada uma dessas agendas, que essa visão, essa agenda mais finalística de políticas públicas, ela exigiria a construção de um espaço de participação social para dialogar em torno desses temas, né? Quando nós discutimos isso no âmbito do GT das Comunicações, nós chegamos a desenhar a criação de um Conselho Nacional de Comunicação ligado ao Minicom, como um espaço de debate e elaboração e escuta da sociedade dessas políticas. Vocês avançaram um pouco no debate de como essa relação da secretaria com a sociedade se dará neste governo?
Avançamos um pouco, Renata, e aí eu acho que vale a pena a gente pensar junto, inclusive, os melhores caminhos para isso. Acho que, primeiro, a secretaria, ela de fato, ela é uma novidade na SECOM, no sentido de pensar políticas não só finalísticas, como uma parte de elaboração. É como se no Ministério da Fazenda você tem ali, né? Você tinha, agora não tem mais, mas uma parte de acompanhamento econômico, estudos e tal. Isso também é uma característica. Nós queremos ser um centro de compreensão sobre o problema da desinformação também, junto com a Secretaria de Estratégia ali na SECOM. Então você tem na SECOM 2 secretarias novas que não são de finalística diretamente, mas elas são uma parte de estratégia, uma parte desses debates mais de políticas digitais. Claro que isso obriga a uma acomodação, a um esforço de... enfim, não é a SECOM que todo mundo identifica em primeiro lugar, mas isso o governo já está rapidamente se acostumando e acho que tem um ganho de estar com uma secretaria cuidando disso ali no Palácio do Planalto, porque significa também tratar com... Enfim, o ministro Pimenta despacha com o presidente Lula todos os dias, tem uma agenda constante ali de avanço e a gente consegue sintonizar a nossa conversa na conversa da própria presidência da República. Em relação aos espaços de participação, eu acho que vai depender um pouco desses arranjos de governo que a gente está pensando. Quer dizer, nossa percepção é que quanto mais articulado a gente trabalhar com o governo, melhor. Acho que a gente não tem que entrar em pequenas disputas de agenda, de espaço e quem faz o quê. Quer dizer, se tem 4, 5 órgãos que têm afinidade com o tema, nossa ideia é juntar, e acho que aí a gente vai ter algumas discussões nos próximos dias sobre o melhor desenho. Vamos pensar um ambiente de participação para este espaço mais, digamos assim, interministerial. Vamos pensar um espaço de participação diretamente na SECOM, porque a SECOM ela tem essas diferentes agendas, são diferentes atores. A gente pode pensar um conselho consultivo da nossa secretaria, mas tem que ver se faz sentido, entende? Quer dizer, nos parece mais rico a gente pensar isso para o conjunto do governo. E nós temos agora a Ruth Venceremos, né, como assessora de diversidade e participação na secretaria. Então, nós estamos para fazer uma conversa aí logo mais, para articular isso com uma visão que vai ser uma visão articulada de governo. Tudo isso, a gente poderia, assim, nossa sensação é sair fazendo sozinho, a gente faria mais rápido. Sair fazendo em diálogo, em construção no governo, nos parece que é mais eficaz e tem mais impacto de médio prazo. Então, nós estamos nessa aposta. Muito bem. Rosane, você quer fazer uma pergunta para o João? Aproveitar que ele está aqui e a gente ir sugando tudo que a gente precisa de informação. Bom, antes de fazer a pergunta para o João, parabenizar o João por esse espaço, né? E quando eu vejo companheiros de luta, assim, nesse espaço, a gente sabe que, sem dúvida nenhuma, tem o mérito das próprias pessoas, mas a gente vê, assim, que a luta de cada um de nós juntos contribuíram para que essas pessoas estivessem nesse espaço. Então, a gente parabeniza, né, João? E se sente muito orgulhoso da parceria histórica que a gente construiu, né? Eu vou um pouco nessa linha aqui da pergunta da Renata, né? Você fala aí... eu acabei de falar, por exemplo, do programa das Brigadas Digitais. Se tivesse, talvez, aqui um companheiro do MST, ou do Barão, ou de outra organização, também estaria falando um pouco da sua forma, de como pensa a sua estratégia de informação e comunicação, né? E você tem... E isso é um eixo da sua secretaria, né? Como vocês pensam em trabalhar isso com os movimentos sociais? Isso vai ser uma relação... Como é que está pensado estruturar esse programa? É um programa do governo? Se é um programa que vai ter participação social? Como é que vai ser esse diálogo, né? Nessa construção? Olha, Rosane, esse aspecto que você levanta, no fundo, de uma ação digital mais direta, ela está alocada num outro ambiente da Secretaria da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação Institucional e o Departamento de Canais Digitais. Então, é por ali que as estratégias de, vamos dizer assim, do varejo do dia a dia, das respostas, etc., está sendo incubada.
Acho que isso faz parte daquilo que eu falava. Então, uma parte não adianta a gente pensar uma agenda de participação que tente pegar tudo se a natureza das ações é muito diferente, porque isso tende a dispersar e a enfraquecer a ação. Nossa percepção é que o governo precisa estar muito fortemente articulado com a sociedade. Mas, para isso, o governo precisa estar organizado para dar conta disso. O 8 de janeiro gerou necessidades urgentes que todos os ministérios tiveram que se dedicar. Nós temos também uma parte de estruturação, quer dizer, as nomeações só puderam ser feitas a partir do dia 24 de janeiro. Nós temos uma questão, às vezes, de falta de estrutura, de precisar trabalhar nos arranjos e nos contratos que você tem para poder acomodar profissionais que te ajudem, te apoiem nas suas ações. Então, mal ou bem, é como se fosse entrar no governo depois do Bolsonaro lidar com terra arrasada, é como se fosse começar uma organização do zero, sendo que essa organização tem apenas a responsabilidade de ser o governo brasileiro. Então, de fato, tem a gente viu, e muita gente ansiosa, corretamente preocupada, cadê, como é que estão as ações da SECOM? Porque, de repente, o foco, o holofote, todo que estava na campanha, fez assim, e se voltou para a SECOM, que não tinha nenhuma capacidade, desde o começo de janeiro, de dar essa resposta, simplesmente por falta de estrutura e de organização interna para conseguir avançar em termos de estratégia. Tem coisas que se colocam, tem questões que se colocam que não são fáceis de responder, né? Até que ponto o governo federal deve estar como quem apresenta as primeiras respostas de qualquer caso de desinformação, né? Não apenas porque você tem limites institucionais, de questões que são questões de governo e outras questões são questões da política, mais de caráter partidário, mas também porque você tem um arranjo, uma discussão de estratégia. Não faz sentido você ficar gastando a sua energia o tempo inteiro em responder fake news que a gente está vendo a rodo e não promovendo as ações positivas de governo, que são uma disputa de agenda, né? Então, parte da discussão também tem a ver com isso. Bom, eu preciso ter condição de desmentir, de oferecer subsídios para quem está querendo trabalhar desmentindo fake news, mas eu preciso promover a agenda positiva do governo, preciso promover, tem muita coisa já acontecendo, e certamente nós vamos ter aí até final de março, começo de abril, nos primeiros 100 dias de governo, muita coisa para se noticiar, que eu acho que é muito mais importante para o Brasil do que ficar preso na pauta do bolsonarismo ressentido. Por outro lado, João, não dá para se colocar essa agenda positiva porque, né, assim, uma coisa e a outra não podem serem uma ou outra, né? Agora não é uma questão de escolha, né? Quando a gente pensa que o governo Bolsonaro estruturou um gabinete do ódio e que ele não está desmantelado, ele mudou espacialmente de lugar, mas ele continua. Uma coisa que me chamou a atenção, gente, eu nunca vi na minha longa vida alguém, assim, eu vi trabalhadores, assim, pedreiros falando da eleição do Senado, falando do Marinho, preocupado com a eleição do Senado. Nunca vi isso. Se tem algo positivo, as pessoas descobriram que tem 3 poderes. O bolsonarismo fez alguns favores para nós, né? Eles destruíram as 3 casas do poder do Brasil, as pessoas descobriram que tem um Congresso, um lugar da sede do Executivo e tem o STF. Então, assim, eu vi o Felipe Pena vive cobrando isso, ele fala em gabinete do amor, né? Em contraponto do ódio, mas eu acho que tem essa coisa do gabinete da verdade. Óbvio que tem que trazer agenda positiva e já tem várias realizações do governo, mas elas são obliteradas por esse mecanismo que o tempo inteiro espalha mentira, né? Então, quando você tem, inclusive, algo muito positivo, o gabinete do ódio, a atuação fascista, vai lá e transforma isso em algo negativo. Então, assim, é um desafio e eu acho que não dá para a gente deixar de lado. Essa é uma ação. E aí eu queria entrar um pouco na discussão da regulação das plataformas. Porque, para mim, João, quando você
pensa, né, que esses algoritmos, e a gente viu isso nas campanhas, né, a visibilidade que eles dão para determinadas discussões, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no Twitter, né, tudo controlado por algoritmo, e aí facilita muito a vida, né, dessa coisa mais histriônica que é como a direita age, né, que é trabalhar no sentimento, que é trabalhar na mobilização de paixões que acabam dando audiência. Isso dá dinheiro, João. O ódio dá dinheiro. A desinformação dá dinheiro. Né? As pessoas não fazem isso gratuitamente, assim, só por ideologia. Isso é um negócio. Então, assim, eu queria discutir um pouco como é que a gente... como é que a SECOM, e aí a sua pasta, ela tem, né? Isso, para mim, acho que é uma das grandes prioridades da sua pasta. Como é que está caminhando, né, o debate sobre a regulação das plataformas. E mais, aí eu acho que talvez a Luciana entre aí, né, e talvez seja uma coisa intersetorial, Minicom, SECOM e Ciência e Tecnologia. Quando é que a gente vai desenvolver, e o Brasil tem todas as condições do mundo para isso, as nossas próprias plataformas? Porque a gente tem vivido, no período de pandemia, por exemplo, grande parte das universidades, Serginho Amadeu vive levantando isso, trabalhou, né, com Microsoft, Google Meet, dados importantes do público brasileiro, do ensino fundamental, do ensino médio e das universidades, estão fora daqui, né, foram coletados por essas plataformas. E o grande Big Data com dados sensíveis nossos não estão aqui. Se desestruturou toda essa infraestrutura. Você tem mais de 60% das universidades hoje não tem servidor próprio, não tem e-mail. Então, assim, essa política de desenvolvimento, porque eu acho que ela tem que caminhar junto, né? Em termos da regulação, em termos da criação de infraestrutura, para a gente ter soberania digital, porque a gente virou uma grande colônia digital. E eu queria jogar esse papo na roda. Conceição, você me permite só agregar um elemento antes do João responder a questão da regulação? Que eu acho que é importante, né? Porque a gente não discute regulação fora de um contexto, né, político. E o que nós temos acompanhado é que o 8 de janeiro desencadeou, né, um cenário onde a discussão sobre a responsabilização das plataformas, né, sobre os conteúdos que circulam de caráter principalmente que atentam contra o Estado Democrático de Direito, digamos assim, né, ganhou um holofote muito grande, né, e isso está relacionado com o pacote da democracia que o João se referiu na primeira colocação dele aqui, e que tem trazido muitas preocupações para as organizações que atuam no campo do direito digital, porque um dos problemas é que, quando a gente fala de regulação de plataformas, nós estamos falando de um tema que é extremamente complexo, sensível, que não tem uma resposta simples, e muito menos uma solução legal que vai resolver o problema, uma bala de prata, como a gente costuma dizer, né? E o que nós temos visto, e que é uma coisa também, infelizmente, um traço da luta política no Brasil e de parte da esquerda, inclusive, dos setores progressistas, uma visão punitivista muito grande, focada na distribuição do conteúdo, né? Quer dizer, tentar punir quem distribui o conteúdo. Então, João, eu queria que, ao responder sobre a estratégia para o debate de regulação de plataformas, como que a sua secretaria, você particularmente, está lidando com esse cenário, né, conjuntural, que colocou um bode na sala de um debate que eu sei que você pensava em fazer de uma forma um pouco mais, digamos, num ambiente um pouco mais confortável, né? Então, como lidar com essas pressões que vêm de vários espaços, inclusive de vários
órgãos, né, vários poderes da República, não é só de dentro do governo, né, na discussão de regulação de plataformas e dentro dessa articulação interministerial que você pretende fazer? Bom, então fomos para 3 perguntas: regulação de plataformas, soberania digital e a sedução do pacote pela democracia. Primeiro, eu acabei não saudando propriamente com carinho devido a Rosane e a Renata e a oportunidade da gente estar aqui também. Vou fazer isso mesmo que tardiamente, porque eu concordo muito com a Rosane de que quando a gente vai ocupar esses espaços, a gente carrega a nossa história conosco, né? E acho que eu estou falando isso porque isso dialoga com o que você está falando aqui, Renata. Eu acredito muito que nós vamos ter capacidade de entender o problema, fazer um bom diagnóstico do que está acontecendo. E nós precisamos buscar respostas adequadas e suficientes para enfrentar esse problema. Eu tenho sido, há 4 anos, eu insisto num ponto de achar que a desinformação é um problema grave demais e que o nosso campo na sociedade civil estava muito atrás na questão de oferecer respostas. Acho que a gente fez bem os esforços de proteger contra más propostas, mas acho que a gente não fez bem no esforço de apresentar caminhos, soluções para enfrentamento. Até porque fazer isso no meio de um governo Bolsonaro não era nada trivial, porque você tinha que lidar com situações, um cenário muito adverso. Então, eu falo isso para dizer o seguinte: acho que nós temos um desafio de 2 ordens. O 8 de janeiro, de fato, ele trouxe uma agenda e uma leitura que vem da própria presidência da República, dizer nós precisamos fazer coisas, nós precisamos avançar e oferecer respostas para que não se repita o 8 de janeiro. E eu acho que não repetir o 8 de janeiro tem a ver com 2 coisas. Uma é uma discussão de que o 8 de janeiro é reflexo de um problema estrutural, do meu ponto de vista, fundamentalmente. Ou seja, isso que a Fro estava dizendo, o pedreiro sabe o que é a votação do Marinho, tem a ver também com a capilaridade da rede bolsonarista de comunicação, que hoje organiza, vamos chamar assim, 40% da esfera pública, de uma maneira hiperfragmentada, protegida por uma anonimidade, por uma lógica de anonimato que não faz nenhum sentido nos aplicativos de mensagem, no meu ponto de vista. O anonimato deveria ser uma exceção para proteger defensores de direitos e não um grande véu de ocultação de responsabilidade, no caso das mensagens virais completamente desinformativas. Ela se abusa dessa lógica de fragmentação, que é fruto do próprio modelo de negócio das plataformas, e isso a gente foi crescendo, e o Brasil, pela capacidade de organização e capilaridade e de exploração dessas discussões, inclusive de linguagem, por parte do bolsonarismo, virou um laboratório de vanguarda sobre isso. Nós estamos indo de mal a pior. Então, assim, nós não estamos num bom caminho. Não estamos num bom caminho. Minha visão parte disso. E nós precisamos ser muito... nós precisamos botar esse debate na mesa, fazer esse debate de forma, no meu ponto de vista, mais aberta possível. Então, o que nós estamos fazendo? Discutindo com o MJ, porque o MJ foi incumbido de preparar algumas propostas. Essas propostas agora estão se transformando em temas de conversa de governo. Elas estavam, até então, colocadas no diálogo, enfim, como uma encomenda, fundamentalmente, para o Ministério da Justiça, e o governo, nesse momento, está avaliando, tanto do ponto de vista de mérito quanto de estratégia, qual é o melhor caminho, quais são as questões de fato emergenciais, o que pode ser feito com um pouco mais de fôlego, mas isso precisa ser feito também em diálogo com o parlamento. Eu vejo com muita preocupação os sinais de aprovação rápida, por exemplo, do 2630. Acho que isso seria um desastre para nós, e falei isso para o Rolando Silva, relator. Só um pouquinho, João. Esclarece para a nossa comunidade o 2630. Sim, é o projeto de lei de fake news, ou que foi chamado de fake news, mas que, na verdade, ele é um projeto de lei de liberdade e responsabilidade das plataformas, que entra fruto, na verdade, de um processo um pouco torto, mas que o deputado Orlando Silva fez um belo trabalho de relatoria e buscando agregar diferentes visões. Eu acho que ele era nós estávamos num bom estágio dentro de um governo Bolsonaro. Acho que se a gente aprova o projeto da maneira como ele está, ele enterra a possibilidade de a gente fazer este debate que a gente está fazendo, que é o debate sobre algoritmos, sistema de recomendação, o debate sobre a própria estruturação
do ambiente informacional, da esfera pública nesse ambiente digital. Então, eu acho que o melhor que a gente tem a fazer é tratar como emergencial aquilo que é, estritamente aquilo que é emergencial. Eu acho que esse é o governo está fazendo essa tarefa e essa análise, e fazer uma conversa de fôlego. Eu estou falando coisas que eu manifestei para o próprio deputado Orlando Silva, que eu acho que é um esforço que o governo vai ter que fazer nessa direção. Acho também que então, essa agenda de regulação, ela para mim depende. Não adianta eu tentar botar a minha parte na rua enquanto tem um debate sobre MJ, enquanto tinha uma discussão, o MCTI está indicando seus atores e o Comitê Gestor da Internet ligado ao MCTI tem debate sobre isso. Nós queremos olhar, fazer um debate maduro sobre isso. Minha sensação é que se cada um botar embaixo do braço o que tem e sair correndo cada um para um lado, nós não vamos ganhar nesse cenário. Então, essa é a primeira questão. E aí, isso, do meu ponto de vista, essa discussão de regulação de plataformas precisa, portanto, ir até enfim, ela precisa apresentar respostas adequadas que incidam sobre esses efeitos que a gente estava falando aqui. Se a gente não fizer isso, nós vamos estar desperdiçando uma oportunidade. E isso significa, inclusive, olhar o que precisa partir do próprio governo brasileiro do ponto de vista de estrutura, de capacidade de acompanhamento, como é que a gente consegue que isso seja feito por órgãos independentes, que não empodere a administração direta numa relação de supervisão desse sistema. Acho que esses debates precisam ser feitos no conjunto. Sobre soberania digital, Fro, eu acho que é uma enorme agenda, acho que ela vai ser liderada pelo MCTI, no meu ponto de vista, quer dizer, acho que é uma conversa ali para fazer, mas ela precisa ser liderada pelo MCTI. Acho que não tem respostas fáceis, nós vimos o esforço todo da comunidade de software livre, de desenvolvimento de aplicações e de fazer um esforço de avançar na implementação disso, inclusive em torno do Estado brasileiro, que não deu certo, por um conjunto de fatores, de pressões econômicas, mas também de usabilidade. E aí eu acho que a discussão de plataformas, não adianta a gente fazer ela de forma marginal, ela precisa estar conectada a um esforço de desenvolvimento do país do ponto de vista tecnológico. A China, que é a China, com toda a sua capacidade, teve desenvolvimento de plataformas principalmente do setor privado. E hoje a gente vê, inclusive, embates do governo chinês com o setor privado na organização desses aplicativos, do WeChat, etc. Então, eu acho que tem uma discussão que sobretudo, ela passa por questões econômicas, e ela vai ser ou não bem sucedida se, do ponto de vista econômico, a coisa conseguir avançar, mas ela precisa encontrar respaldo, estímulos e tal, numa lógica de política industrial, de política de desenvolvimento, que eu acho que o MCTI tem toda a condição de fazer. Ou seja, o que eu estou querendo dizer nós nem podemos dizer que não dá, porque isso seria um erro estratégico, uma perda de visão, nem podemos achar que a gente artificialmente monta uma plataforma e convence os brasileiros a usá-la. Acho que tem algumas questões que o Estado tem um poder muito significativo. Por exemplo, o SouGov, né? Quer dizer, os serviços públicos hoje foram sendo concentrados numa plataforma, isso dá condições de você explorar essa plataforma como uma plataforma de uso um pouco mais amplo, porque as pessoas precisam se relacionar em um momento ou com outro com ela. Acho que dá para pensar algumas coisas também a partir aí do SouGov e no Ministério de Gestão e Inovação. Eu imagino, eu estou falando de MCTI, mas eu acho que precisa casar a discussão com o Ministério de Gestão e Inovação e pensar caminhos nessa direção. Ou as experiências que a gente já está vendo em algumas prefeituras petistas, né? Tipo, em Araraquara, né? Araraquara, por exemplo, isso. Que eu acho isso profundamente importante, primeiro, porque a gente está numa revolução no mundo do trabalho, né? Organização do mundo do trabalho, e como é que a gente faz isso de maneira que os trabalhadores não sejam tão expropriados como são, né? Com os aplicativos de entrega, enfim, de transporte, assim por diante. Por outro lado, criar esse campo de trabalho, né? A partir da indústria 4.0, aí, do desenvolvimento tecnológico, e que atuaria, né, da gente pensar um pouco mais na nossa soberania digital.
Mas eu vou ter essa conversa com a Luciana logo, trazer a Luciana para cá, porque a gente precisa. Março, eu estou a fim de trazer só as ministras aqui, assim, começar com um monte de ministros para a gente ir fazendo esse debate. Mas eu entendo, João, e isso me deixa bastante contente, porque se tinha uma coisa que eu achava muito interessante nos governos anteriores, né, do Lula e da Dilma, era esse olhar, né, para a gestão de modo intersetorial, de se dialogar, né, de não fazer as coisas em caixinhas, porque a gente vive num mundo muito complexo, não dá para tomar decisões sem considerar, né, todas as implicações que tem nas demais pastas. Então, eu fico muito feliz de estar o João aí nessa pasta, porque entende do riscado, né, entende muito do riscado. Então, a gente fica um pouco mais seguro, fala, meu Deus, esse debate que a gente há tanto tempo luta, né, e briga e fala, tal, agora tem uma pessoa muito competente ali, inclusive para levantar esses problemas todos que você está trazendo aqui. Renata, eu vou te pôr na roda, já sei que você está aí. Tenho mais uma pergunta, explorar o João. João, você falou de valorização do jornalismo, remuneração do jornalismo, esse é um tema complexo, diria até espinhoso, né? Você só resolveu enfrentar temas fáceis, né? Esse é um tema que tem ocupado uma parte da agenda regulatória internacional, né? Com alternativas, opções para enfrentar essa questão bastante partindo de pressupostos diferentes. Então, tem lugares que estão trabalhando isso a partir da perspectiva do direito autoral, tem outros lugares que estão trabalhando isso a partir da perspectiva da criação de impostos e taxas e constituição de fundos para o fomento à produção de conteúdo jornalístico. E uma preocupação central que nós temos, e que diz respeito também ao debate de regulação de plataformas, é que transpor de forma automática soluções regulatórias que estão sendo desenvolvidas em outros países para cá, às vezes pode trazer mais problemas do que soluções, porque o Brasil tem um contexto cultural, histórico, social muito particular. E no caso do jornalismo, nós temos um problema, né, que é o fato de a gente não ter exatamente uma legislação, uma regulamentação que defina, por exemplo, o que é conteúdo jornalístico. Isso não é uma coisa trivial, né? É aquele conteúdo produzido por grandes empresas de comunicação. Na hora de você discutir a remuneração, isso vai se dar de que forma? Né? Você vai remunerar as empresas, você vai destinar uma parte dessa remuneração para os profissionais. Eu queria que você falasse rapidamente como você pensa em conduzir essa discussão, que tem suas particularidades, né, na sua secretaria. E deixa eu complementar, João. Na linha que a Renata colocou, há uma disputa muito grande socialmente, inclusive da mídia corporativa, em relação ao trabalho que nós fazemos, né? A mídia independente, como se nós não fizéssemos comunicação. A gente tem uma diversidade muito grande. Você tem hoje uma produção de comunicação independente, comunicação indígena, você tem a mídia preta, quer dizer, quais são os critérios? Porque a gente, pensando de novo na questão anterior, né, os algoritmos privilegiam o sensacionalismo, né? Essa coisa que mobiliza as paixões. Então, você tem mídias muito sérias, independentes, que estão sufocadas, não conseguem sobreviver. Então, o critério só de acesso, por exemplo, na internet, é um critério que não responderia e não privilegiaria e não conseguiria desenvolver, né, essa ampla diversidade e esse direito de comunicação, né? Eu ficava muito brava quando eu via as pessoas chocadas com o genocídio Yanomami. Há quanto tempo a gente não faz esse debate?
na mídia independente. Só que a gente não tem horário nobre, a gente não tem recurso, a gente não é convidada, João, para entrar no avião da FAB e ir para território Yanomami. Então, assim, tem algumas questões. Eu fiz uma entrevista coletiva com o Dino, e uma das coisas que eu pedi para o Dino na SECOM era: a gente não pode usar os vídeos que o Fantástico usou, porque o Fantástico pega uma imagem que é pública, que foi gerada pelas câmeras do Palácio do Planalto, coloca o logo da Globo e a gente não pode passar porque o YouTube vai derrubar. Então, assim, não é possível. A SECOM precisa distribuir esse material para todo mundo. A gente já chegou num patamar, né, que faz uma comunicação pública e fazemos debates muito sérios nos nossos programas, mas a gente não tem, inclusive na relação com a comunicação governamental, os mesmos direitos que a grande mídia corporativa tem. Então, eu queria jogar mais isso na roda, porque acho que essa é uma coisa que precisa mudar muito seriamente. Deixa eu, antes de responder, Renata, e você, fazer uma observação que eu acho importante, porque fiz uma fala de que eu não queria passar recados errados. Eu acho que aprovar correndo o 2630 seria um problema sério. Isso não significa desconsiderar o 2630. Isso significa valorizar o esforço que Orlando tem feito ali e dialogar e construir com o parlamento, e aí não só com Orlando, com o conjunto do parlamento, os melhores caminhos e estratégias para casar os tempos do executivo e do legislativo. Acho que isso é essencial, porque sem esse complemento fica parecendo, isso pode ser lido de uma forma. Eu acho que é importante dizer que eu acredito que precisa ser valorizado o esforço que se fez até agora. Só acho que ele é muito aquém do que a gente precisa e que a gente não consegue fazer. Não é uma questão de acrescentar 1 ou 2 pontos, é uma questão da gente repensar como um projeto, inclusive toda a discussão que tem ali sobre responsabilidade, supervisão, etc. Enfim, dito isso, feito esse complemento, sobre sustentabilidade. Eu acho que tem 3 debates aí conjuntos. O primeiro é recursos. Nós temos que pensar o que está acontecendo. O jornalismo, que é uma atividade de interesse público, foi perdendo recursos de forma muito volumosa para empresas que recebem, oferecem a publicidade, mas não te entregam nada de volta do ponto de vista do interesse público. Então, acho que precisa ter um deslocamento de recursos de um lado para o outro nessa história. O melhor modelo, eu não sei. Eu acho que a FENAGE tem uma discussão, por exemplo, sobre um modelo de CID, que poderia gerar um sistema parecido com o que a gente fez como governo no FSA, no Fundo Setorial do Audiovisual. Uma lógica em que você recolhe um dinheiro por contribuição de incidência no domínio econômico, cria determinadas linhas com alto escrutínio público sobre isso, e mecanismos de garantia de peso e contrapeso para garantir independência e não ser uma decisão de governo puramente, define critérios, enfrenta todo esse debate e, ao mesmo tempo, trabalha soluções regulatórias. No caso do cinema, foram as cotas. Aqui nós estamos discutindo, por exemplo, sistema de ranqueamento e ordenamento do Google. O Google muda isso numa decisão, entre aspas, de engenharia e muda o mercado de comunicação e de jornalismo. Nós vimos isso acontecer. Isso não faz sentido que seja assim. Que esse poder todo esteja concentrado e que não tenha nenhum tipo de escrutínio público e de decisão pública sobre quais os critérios de organização da informação para algo que é chave para a democracia. Então, acho que, portanto, tem uma discussão de recursos, ela se junta com uma discussão regulatória, podemos dizer assim, em termos de mecanismos de definição de critérios públicos, abertos, bem discutidos sobre o tratamento das informações no ambiente digital, e se junta com uma terceira questão, que são outros mecanismos de sustentabilidade do jornalismo. Acho que, por exemplo, a questão de investimento, de crédito, de como é que a gente pode gerar, por ações de outros atores, BNDES, etc., condições para o desenvolvimento econômico nesse campo, ela precisa ser olhada. E, para mim, sempre com alguns critérios. O critério de pluralismo, de diversidade, e do jornalismo feito a partir de uma lógica, de fato, responsiva ao interesse público. Aqui talvez seja um dos mais difíceis.
Eu não arrisco uma resposta agora, Fro, mas eu acho que... E Renata, mas eu acho que a gente... O fato de ser difícil não pode significar a gente não fazer a conversa e não enfrentar o tema. Se a gente pensar, por exemplo, o Jornal da Cidade Online, né, um desses que são panfletos da extrema-direita disfarçados de jornalismo. Isso faz sentido que receba recursos públicos, etc. Bom, depende da conversa que a gente fizer. Como é que é o recorte? O recorte precisa valer para os dois lados. Ele precisa ter critérios que não tenham um viés ideológico aplicado a ele. Mas ele precisa ter um viés, a gente precisa entender o que tem interesse público, de fato. Então, obviamente, eu não posso promover meios de comunicação que têm como foco a desinformação. Seria um erro do ponto de vista do interesse público. Então, eu acho que tem gente que não gosta do termo jornalismo profissional, está tudo bem. Eu acho que isso que a gente está fazendo aqui é parte do jornalismo profissional. Eu acho que eu não vejo jornalismo profissional como jornalismo da grande mídia, eu vejo como jornalismo que se organiza para colocar um esforço que vai além de uma dimensão militante e que se organiza, de fato, para a produção diária de notícias, de acompanhamento, etc. Esse debate, para nossa sorte, ele está sendo feito no mundo inteiro, pelo menos nos países de democracias mais consolidadas, tem debate na Europa inteira, nos Estados Unidos, tem debate na Austrália, etc. Acho que a gente precisa visitar isso e entender o que dialoga com a nossa realidade. Certamente não faz sentido importar modelos prontos, mas também certamente não faz sentido começar o debate do zero quando tem um monte de estratégia avançada. O que a gente pretende fazer é definir para este tema uma raia própria aí de conversa. Aí eu acho que a gente tem que entender, e, de novo, precisamos dialogar com o parlamento. Esse tema está, de uma forma ou de outra, no 2630, esse tema está no projeto do deputado Rui Falcão, esse tema está em outros projetos de lei que estão em discussão no Congresso Nacional. Não adianta... Tem temas que estão muito, digamos, fracos no Congresso e que a gente consegue fazer o debate a partir do Executivo e trabalhar uma agenda lá. Tem outros que a gente não pode se isolar do debate que já está sendo feito no Congresso Nacional. Então, acho que também, de novo, nossa estratégia aqui é dialogar com o que está sendo feito, mas buscando dar robustez e caminhar em uma discussão que olhe para esse tema não só a partir de um projeto de lei, mas comece a criar uma política. Eu dei o exemplo do audiovisual. Eu acho que é um belíssimo exemplo. Eu acho que a gente deveria olhar com muita... Assim, o trabalho que foi feito na Ancine, liderado pelo Manuel Rangel, ele serve de inspiração em termos de caminhos, de organização, de contrapeso, de medidas que pensam um sistema que junta regulação, fomento e como é que chama? E tributo, né? Então, acho que a gente deveria seguir aqui o mesmo caminho. Fro, eu queria fazer uma pergunta para o João, posso? E eu vou aproveitar e vou responder essa e vou sair, tá bom, Fro? Tá bom. E vou deixar vocês seguirem. João, mesmo com os avanços que a gente teve no primeiro governo Lula, no próprio governo da presidenta Dilma, a criação da EBC, as diversas políticas de comunicação, esse sempre foi uma crítica do campo da esquerda sobre o papel da comunicação, sobre o papel da TV pública, sobre o papel da EBC. E eu vivi a experiência de ser conselheira da empresa Brasil de Comunicação. Então, eu queria saber que você dissesse assim, dentro desse cenário, já que a EBC está ligada à SECOM, um pouco como talvez não seja exatamente articulada na tua secretaria, mas me parece que, pela sua fala, muita da sua ação precisa reverberar na EBC. Qual vai ser um pouco o papel da EBC nesse cenário? Ela vai continuar a ser uma empresa de comunicação, digamos assim, relegada ao terceiro, quarto, quinto, sexto plano, ou ela vai ocupar um papel central no papel da distribuição, da ação da comunicação do governo? Você poderia falar um pouco para a gente sobre isso? Uma conselheira aqui um pouco... Posso um pouco, Rosane? João, deixa eu fazer mais uma provocação. Faça. Duas coisas me incomodaram muito no início do governo Lula.
essa coisa que parece que só existe como jornalista Natuza Neri, né? Então, assim, a Janja chama a Natuza Neri para mostrar como as destruições do Palácio da Alvorada. O Lula dá uma exclusiva para a Natuza Neri, né, logo depois dos ataques do 8 de janeiro. Quando a gente tem a TV Brasil, quando a gente pode fazer uma comunicação pública, porque assim, o Lula é pauta. É o presidente da República falando sobre coisas centrais. Então, assim, por que, por exemplo, isso não foi feito pela TV Brasil? Né? Jornalisticamente falando, sem fazer o uso que o Bolsonaro fez da TV Brasil, que era vergonhoso, né? Que deixou de se tornar uma TV pública, gente, para virar uma TV nem governamental. A TV Brasil era uma TV bolsonarista no período. Chegou a dizer, né, antes de, enfim, ainda está em fase de transição, tal, mas você tinha comunicação tanto na EBC, nos portais, tal, chamando os vândalos de manifestante. Então, assim, como é que a gente, de fato, faz... Porque não tem como a TV Brasil se tornar uma TV cuja comunicação todo mundo vai querer ver. Gente, durante a votação do Senado, da presidência do Senado, eu estava acompanhando pela TV Senado no YouTube, 10 horas de transmissão, tinha 50 mil pessoas assistindo. Quer dizer, quando a pauta ela tem interesse público, ela vai ter audiência. Então, assim, estou aí jogando mais provocação, né? Porque eu acho que a gente tem que pensar sobre isso. Como é que essa TV ganha espaço se a gente vai para uma TV privada e fica dando exclusivas, entendeu? Queridos, olha, Fro, eu acho que... Eu só queria me despedir, porque eu realmente estou atrasada para outro compromisso que começa às 10, e eu já tinha avisado a Conceição. Queria muito ouvir a resposta do João sobre isso, que é um tema fundamental. Ouvirá no ar. Ouvirei no ar e queria agradecer o convite e parabenizar a Conceição pelo trabalho aqui no Fórum Sindical e dizer que acho que a gente precisa persistir nesse debate sobre as questões que envolvem regulação de plataformas, e toda a secretaria, os temas da sua secretaria, pode contar com a gente nessa discussão, tá bem, querido? Um beijo para vocês. Obrigada, Renata. Beijo grande. Então, vou começar pela tua resposta aqui, Fro. Eu acho que não dá para discutir estratégia de comunicação do governo de uma maneira também descolada do que são os hábitos de consumo da população. Uma coisa é você falar, e eu acho que você tem razão, assim, determinadas opções, elas reforçam determinadas realidades em vez de apontar em outra direção. Vamos olhar o que está acontecendo na EBC. A EBC, há problemas que foram criados pela lei das estatais, aprovada no governo Temer, de um avaliação dos quadros que vão assumir a direção, etc., que faz com que o Jean Paul Prats só tenha assumido a Petrobras tardiamente, fez com que a EBC tivesse questões aí até poder ter mudança de diretoria. Então, essa opção, digamos assim, de trabalhar esses temas de agora com a EBC não seria, eu acho que não seria a melhor estratégia mesmo para o governo, que quer dar visibilidade a determinadas coisas e precisa dialogar com um público médio, um público que votou no Lula porque entendeu que o Bolsonaro era uma ameaça, mas não é lulista, que votou no Bolsonaro, mas até cogitou votar no Lula, ou seja, nós temos aí 30%, 40% da população que não é ferrenho defensor do Lula ou do Bolsonaro, e esse setor precisa estar recebendo informação de qualidade com o foco da comunicação, e o ministro Pimenta tem afirmado isso, atuar sobre esse campo. Então, acho que é evidente que se essa estratégia ela só se repete, ela só reforça um status quo dado, isso é um problema. Mas se a gente pensa em uma estratégia de comunicação do governo que não parte desse status quo, nós não estamos fazendo a história nas condições que nos foram legadas, nós estamos tentando imaginar uma condição que não está ainda posta assim. E aí eu conecto com a resposta para a Rosane. Eu acho que a EBC
de novo, se ela vai ter ou não capacidade de se transformar numa referência, depende do trabalho que ela fizer. Aqui, e aí não são só critérios de audiência, mas de relevância, de impacto, algumas questões que precisam estar na mesa para a gente avaliar. Vejo como um desafio pensar a comunicação pública em 2023. É muito diferente de 2007, quando a EBC foi criada. Muito diferente. Nós estávamos num outro Brasil, numa outra realidade comunicacional, num ambiente menos contaminado e polarizado no mau sentido, né? Que, na verdade, o que a gente tem nesse momento é um campo que ataca a democracia, que usa seus meios para promover desinformação, que conseguiu criar uma capilaridade que tem a ver com o hábito de consumo da população, que boa parte dela só recebe esse tipo de informação. Então, como é que você monta uma TV pública que tinha toda uma lógica, TV pública, ou rádios públicas, ou agências de notícias públicas, que tinham toda uma lógica, vou chamar assim, republicana, neste cenário? Você precisa, ao mesmo tempo, ser republicano, mas, ao mesmo tempo, dialogar com um cenário que está posto uma disputa sangrenta pela informação e pela visão de sociedade que a gente tem. Então, isso significa que você precisa, ao mesmo conseguir ganhar relevância fazendo uma boa comunicação, mas significa também que você precisa entender e enfrentar a máquina de mentiras que está posta do outro lado. Senão, se você ignorar isso, eu acho que isso tem a ver com até aquela primeira pergunta da Fro, se você ignorar isso, você está ignorando uma parte da realidade onde as questões se dão, né? Que é o ambiente de consumo de notícias para as pessoas. Então, eu tenho muita esperança de que a EBC possa encontrar esse lugar. Está indo um conjunto de profissionais experientes, enfim, que tem capacidade de mover essa agenda, e acho que a gente deveria olhar para isso e ajudar esse esforço, tomara que isso, né, esses espaços de participação sejam reconstruídos de uma forma em que possa haver uma contribuição relevante aí também da sociedade na definição desses rumos. João, a primeira coisa que eu acho que, assim, não dá para não fazer. A EBC tem que vir para a rede, né? Eu me lembro durante... Deixa eu te falar, Fro, eu vou precisar sair. Eu estou realmente também 10 minutos atrasada aqui. E eu vou precisar sair. A gente já conclui, mas assim, e aí eu fico aqui com a Rosane para a gente finalizar. Nós fizemos o Nova África e as pessoas não tinham acesso. Eram programas, a revista Nova África, eram programas que a África era apresentada pelos africanos e brasileiros. Eram programas que atendiam a Lei 10.639, maravilhosos, e eles não ficavam disponíveis na rede, é uma loucura, entendeu? Então, assim, as pessoas consomem muito TV hoje pelas plataformas digitais. Então, essa é só uma dica aí que tem que vir de qualquer forma. João, eu vou deixar, então, você encerrar aqui suas palavras finais, e eu fico um pouquinho com a Rosane para encerrar o programa. E muito obrigada, querido, por ter eu que agradeço. Eu acho que está começando a conversa e vamos seguir. Estou à disposição. Em geral, nosso problema tinha a ver com o horário. Eu com 3 crianças aqui, o começo da noite é sempre turbulento, mas a gente tem, enfim, o maior prazer para mim conversar com Rosane, contigo, com Renata. Queria agradecer a oportunidade e dizer que vamos precisar de diálogo e esforço conjunto para avançar nessa agenda. Tá bom? Muito bem. E você sempre é bem-vindo aqui, viu, João? Quando chegar as novidades, por favor, nos diga que a gente faz uma nova conversa. Tá bom. Obrigado. Beijo grande, querido. Valeu, João. Obrigado, grande abraço. Tchau, tchau. Bertotti, agora a gente vai começar 2023. O que você... pensando assim, a comunicação da CUT, né? Mais no sentido organizativo e formativo, e o papel das brigadas nesse contexto, com que a gente conversou aqui com o João, com esses desafios plenos, imensos que a gente tem. Como é que você pensa, em termos formativos, especialmente, a gente avançar as brigadas? Por exemplo, Rosane, se movimentos sociais quiserem se agregar, né? Quiserem se agregar nessa rede, na formação, da criação e organização de novas brigadas, o que a gente pode fazer neste diálogo?
Então, antes de entrar propriamente nessa resposta, Fro, se a gente olhar um pouquinho para o retrovisor e a gente ver o que foi o golpe, o que foi Bolsonaro, toda essa luta de resistência que o movimento social teve, a importância do movimento social, das organizações, dos trabalhadores, tiveram no processo das eleições, para a gente poder hoje voltar a sonhar com democracia, a discutir política pública, teve um papel fundamental. E estar aqui numa mesa, num debate com Brant ou com outras pessoas que estão no governo, é importante esse diálogo. Mas o que eu acho que é fundamental a gente ter clareza? Que governo é governo, movimento é movimento, e cada um tem um seu papel. Não significa que a gente não possa dialogar, não significa que a gente não possa pensar estratégias junto, né? Mas nós somos a central única dos trabalhadores e das trabalhadoras. E é com esse olhar que a gente precisa olhar o papel da formação, o papel da organização nesse cenário, né? O sistema de organização sindical, ele foi destruído. O papel da negociação coletiva, ele foi devastado. E se a gente olhar a história dos direitos, a gente vai perceber que foi, por exemplo, a negociação coletiva que garantiu ampliar os direitos. Podia pegar aqui, vamos pegar um exemplo, jornada de trabalho, né? A jornada de trabalho ela é 44 horas no Brasil. Mas nós temos jornada de 40, nós temos jornada de 36, nós temos diversas formas que se organizam a jornada de trabalho, né? E isso veio da onde? Veio fruto da negociação coletiva, né? Então, me parece que a grande ação, enquanto central sindical, enquanto brigadas digitais da CUT, é como o papel de pensar a organização, a formação e o processo das brigadas digitais articulem nessa coisa de colocar e fazer o diálogo com a sociedade da pauta da classe trabalhadora, né? Acho que esse é um dos grandes desafios, né? Nós vemos o mundo do trabalho se transformando dia a dia, né? Eu sou de uma categoria, eu sou agricultora familiar, eu sou dessa categoria que tem uma forma de organização, de um processo de produção, e aí tem um programa estruturante de um governo que é o combate à fome, que dialoga exatamente com o processo dos agricultores e as agricultoras. Então, como o projeto das brigadas digitais faz esse diálogo de formar agricultores, como é que esses agricultores formam o seu núcleo a partir do seu espaço de trabalho, a partir do seu espaço de produção, e dialogam a partir dessas políticas estruturais, como, por exemplo, o programa de combate à fome. Então, eu penso e eu defendo que o programa de formação, organização e núcleos de construção de brigadas digitais dialogam com essa pauta da classe trabalhadora, porque aí você vai estar fazendo o que eu sempre digo, que a formação ela nunca é uma política, você não faz formação por fazer, você não cria um programa de brigada por criar, você cria esse programa para ligar a ação de uma determinada organização, e nós somos a CUT, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar esse programa de formação, de organização de brigadas digitais exatamente ligada a essa ação da pauta da classe trabalhadora e como a gente vai dialogando com a sociedade brasileira os temas que são prementes da classe trabalhadora, né? que são articulados da classe trabalhadora. Se a gente pegar, então vamos pegar outro tema, como é que a gente vai organizar os trabalhadores que são por aplicativo, as diversas formas? Nós não queremos que se discuta CLT, porque CLT é uma coisa que tem 100 anos. Mas do jeito que está, sem direito algum, por mais que possa trazer uma renda, por mais que seja um espaço importante, a gente precisa reconhecer isso, porque muitas pessoas facilitam a vida e vivem disso. Também, em alguns aspectos, é uma forma de voltar a 200, a 300 anos atrás naquilo que diz o respeito do direito. Então, como é que você faz esse diálogo com esse trabalhador que precisa do trabalho, do trabalhador do serviço por aplicativo? Como é que você faz o trabalho para o consumidor que necessita desse serviço, né? Mas como é que você também coloca renda e coloca direito, coloca previdência? Então, acho que esse é o grande trabalho, esse é o grande esforço do papel da formação e da organização das brigadas digitais.
Muito bem. Rô, para a gente encerrar, a CUT está fazendo 40 anos, né? Neste 2023. E é uma central, né, muito importante, a maior central do Brasil, da América Latina, uma das maiores do mundo. Nesses 40 anos de luta, como é que vai ser o diálogo, né? Como é que a gente dialoga, inclusive utilizando as brigadas, né, estrategicamente, com a sociedade? O mesmo problema que a gente discutiu aqui inicialmente, né, do governo ter essa grande dificuldade de comunicação com a sociedade da sua agenda propositiva, a Central Única dos Trabalhadores também, né, neste período de grande ataque neoliberal, autoritário, fascista, né? O neoliberalismo ele não dialoga com a democracia. Então, a primeira coisa que o neoliberalismo faz é atacar direitos, né? E destruir a organização da classe trabalhadora. A CUT ficou, durante todo esse tempo, e do golpe para cá, muito mais, de forma muito mais contundente, sobre ataque. A organização sindical, né, esse projeto da reforma trabalhista sindical era para destruir a organização dos trabalhadores. Então, assim, como é que a gente, neste ano tão significativo, de 40 anos, o 14º Congresso, como é que a gente se utiliza de uma ferramenta, né, que se criou, a gente tem aí vários brigadias, como é que a gente estrategicamente pensa as brigadas para esse diálogo dos 40 anos aí, né, no campo dos direitos, com a sociedade, com a base, com os trabalhadores que caíram nesse conto do vigário, né, que sindicato é ruim, que sindicato só tem oportunista, né? Então, como é que a gente descriminaliza a organização sindical, né? E mostra para o trabalhador que, se a gente não tiver organizado, a gente não conquista direito. Bom, primeiro dizer que uma organização que tenha alegria e a felicidade, digamos assim, de completar 40 anos e ainda ser considerada a maior central sindical do Brasil e ser uma das maiores, ser também a maior da América Latina e estar entre as maiores do mundo, é uma demonstração da sua história de luta e organização. E também ter a honra de ter partilhado e de ter sido parte da construção da maior liderança desse país, do Brasil e da América Latina, do mundo, que é o Lula, né? O Lula se nasceu enquanto sujeito político a partir da luta sindical, do Sindicato dos Metalúrgicos, a partir da construção sindical. Então, eu quis retomar essa questão para compreender que o papel da CUT ele é um papel imediato, direto à vida dos trabalhadores, da negociação coletiva, mas a CUT também tem um papel de pensar a sociedade, né? Porque desde que a CUT nasceu, ela compreendeu que o mundo da economia, conforme o mundo da economia, conforme gira a política, tem a ver com a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? Então, por isso que a CUT é uma central sindical que na política, na economia, não é uma central sindical que não tem opinião, não é uma central sindical neutra. A CUT foi e sempre será uma central que vai ter opinião política e opinião econômica, porque isso tem a ver e incide diretamente com a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, acho que isso também faz a grandeza da CUT. E completar 40 anos é olhar um pouco para a história da própria central, da sua forma de organizar. Eu falava primeiro das mudanças do mundo do trabalho. A CUT também foi se transformando com essas mudanças do mundo do trabalho. Agora, como que a gente começa a olhar para a história, a nossa estratégia de celebrar os 40 anos, como que a gente começa a olhar para a história dos direitos? Será que os trabalhadores sabem aonde que os trabalhadores que têm acesso ao Vale Alimentação? Será que os trabalhadores sabem de onde que vem esse direito? Como é que se constituiu? Quem tem, ou quem não tem, ou quem vai ter esse direito? Como é que pode buscar esse direito?
Será que os trabalhadores sabem como é que surgiu o FGTS, como é que se acessa, como é que tem esse direito, né? O que significa isso? Será que os trabalhadores sabem de onde que veio a conquista de férias? Como é que você adquire o direito de férias? O que significou a reforma trabalhista e o fim do direito da negociação, de garantir a negociação coletiva acima da negociação individual? O que isso significou de perda para os trabalhadores e trabalhadoras? Então, acho que celebrar os 40 anos da CUT é também celebrar as conquistas dos trabalhadores e das trabalhadoras, mostrando qual foi o papel da CUT na democracia, na luta desses direitos, no enfrentamento das violências contra os trabalhadores, contra as mulheres, né? Então, acho que é dessa forma que nós queremos celebrar os 40 anos. E também celebrar, nós não podemos ficar só olhando para trás, olhando para o retrovisor, porque quem faz 40 anos quer viver 50, 60, 80, muito mais que isso, e eu acho que a classe trabalhadora precisa de ter organização forte. Então, é olhar para a nossa história, mas também olhar para frente, olhar como a gente repensa as diversas formas de organização do trabalho, que pode ser em formas de sindicato, pode ser em forma de associação, como você aglutina a luta da organização dos trabalhadores e das trabalhadoras. E também, nós somos a maior central sindical do Brasil, sem dúvida, mas a CUT não é uma central sindical sozinha, né? Tem as outras centrais sindicais, tem os outros movimentos sociais. Então, como nós vamos articular essa luta mais ampla, com outras, que em algum determinado momento a pauta será mais articulada com as centrais sindicais, outra será mais com outros movimentos sociais, porque eu acho que é essa grandeza da Central Única dos Trabalhadores, e essa grandeza que é para além do Brasil. É uma grandeza que se constitui na CSA, na Central Sindical das Américas, é uma grandeza que se constitui na CSI, que é a nossa Central Sindical Mundial, né? Que articula essa política dos trabalhadores ao mundo internacional, da qual eu tenho a grande alegria de ser representante, ser membro do Conselho da CSA, que é a nossa Central Sindical das Américas, e agora, recentemente, a partir de novembro, junto com o nosso secretário internacional, Antônio Lisboa, também ser membro do Conselho da CSI, a nossa Central Sindical Internacional. Muito bem. Gente, então, com essa aula de CUT e da história, né, da luta dos trabalhadores, a gente vai encerrando aqui. Te agradeço muito, Rosane, pela parceria, por sempre trazer grandes contribuições aqui para o Fórum Sindical. Esse ano a gente vai falar muito porque nós começamos o janeiro, Rosane, falando dos 40 anos da CUT, né? Esse acho que é o único programa na mídia independente dedicado às questões do mundo do trabalho, né, e da organização dos trabalhadores. Então, nada mais sim, de direito, né, da gente falar da CUT e dos seus 40 anos. A gente recebeu aqui 3 ex-presidentes, né, e pensamos nessa perspectiva histórica que você elaborou aqui, né? Então foi muito engraçado, porque veio o Vicentinho, o Arthur e o Wagner, e eles contaram várias histórias de bastidores, né? Que quando o Arthur sai, ele dizia para o Wagner: olha, vai ser céu de brigadeiro. Aí o Wagner pega Jornadas de 2013, o golpe, toda aquela loucura, né? Que a partir daí a gente vê todos os ataques que a gente sofreu. Então, foi muito interessante o diálogo entre os três. Vicentinho trouxe tantas contribuições, né, do período inicial da CUT. E a gente vem continuando esse diálogo ao longo dos anos, do ano, a gente vai falar muito sobre isso, então você vai estar aqui outras vezes, e a gente sempre é muito prazeroso ter você aqui conosco no Fórum Sindical. Eu queria agradecer quem nos acompanhou até o momento, informar para vocês que a gente sempre tem reprise do nosso programa no sábado, às 8h30, né? Então, quem não nos viu na quinta-feira, às 18h30, consegue nos ver no sábado, às 8h30. Agradecer a todos e até a semana que vem. Beijos. Beijos, Fro. Obrigada pelo carinho, pela partilha de tantas lutas. Beijo, querida.